Olá para você que curte com a gente o Campeonato Carioca, Boteco 21 na área. Quarta-feira agora já tem clássico, Botafogo contra Flamengo. O jogo é no estádio Newton Santos e a gente aqui no Boteco já vai esquentar o clima para esse jogão com duas figuraças, torcedores ilustres de Flamengo e do Botafogo, que todo mundo gosta desses caras, todo mundo gosta deles. Olha só quem está comigo hoje. O ator botafoguense Stepan Essessian e o músico, cantor, compositor Rodrigo Santos, rubro-negro, tá aí com a camisa do Flamengo, devidamente vestido, manto sagrado. Stepan mandou bem também, pegou ali a camisa do Botafogo, bonitona, da estrela solitária. E aí, meus amigos, olha, eu vou começar, eu costumo iniciar com o torcedor do clube que está mais em alta. Stepan vai me desculpar, mas o Flamengo, no momento, é campeão brasileiro, é campeão carioca, ganha tudo, e eu começo então com o Rodrigo, porque é só alegria no momento, ser rubro-negro está em alta, né? Tudo bem, amigo? Tudo bem, boa tarde a todos aí. Pô, é o seguinte, o Flamengo está em alta, desde que começou a gestão que organizou a vida financeira do Flamengo, né? O Flamengo foi construindo em alguns anos um determinado momento onde ele pôde começar a conquistar títulos. Eu acho que o principal disso tudo é isso. Assim, a gente está num momento bom, mas eu confesso que acho que a gente merecia mais um campeonato do ano passado do que o Carioca brasileiro, porque o Flamengo tinha time para isso, mas a pandemia, tudo desorganizou um pouco o objetivo do clube, né? Mas acho que dava para ter conquistado mais um campeonato. Não estou reclamando, não, porque sou bicampeão brasileiro seguido, tá bom pra caramba. Ô, Stepan, ele quer ganhar tudo também? Tá reclamando de barriga cheia. O Botafogo tem uma história maravilhosa, mas no momento está vivendo uma fase complicada esse tempo. Foi para a segunda divisão de novo, a administração está precisando se organizar. Tudo bem contigo, Stepan? Obrigado aos Tudo bom. dois aí para atender a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar com o Rodrigo aqui, essa figura querida, com vocês também. Eu gosto até do nome 21, Boteco 21, porque 21 é um número muito significativo para o Botafogo. Foi aos 21 minutos, dia 21, que a gente ganhou, depois de 21 anos sem ganhar. Então, 21 sempre é uma esperança para o Botafogo. E o Boteco 21 vai dar sorte para a gente. Pois é, estamos na segundona de novo. Isso aí é sinal de que o fim de semana vai ser tranquilo, sábado e domingo. Na segunda, você não se preocupa com sábado e domingo. E aí você ou já se arrasou na sexta-feira ou na terça, passa o fim de semana livre de futebol. Mas caímos e dessa vez é duro você falar, mas merecidamente. Eu nunca, na minha história de torcedor do Botafogo, eu aceitei com tanta resiliência, assim, aceitando, falando, não, não tem mesmo. Eu já torcia, pedia a Deus, rezava, ajoelhava quando o Botafogo jogava. Dessa vez, eu fiquei com vergonha. Eu falei, eu não vou pedir a Deus para mudar esse resultado, porque, pô, ele vai falar, peraí, aí você está exagerando, porque nem Deus dava jeito naquilo. Estava fadado, estava escrito que ia cair. Na virada do turno, a situação do Botafogo já tava bem complicada, estava claro que o desfecho ia ser esse, né? Todo botafoguense comenta que começou o segundo turno, já imaginava que o time ia acabar sendo rebaixado. Mas vamos falar da relação de vocês com o Flamengo, do Rodrigo, do Botafogo, com o Stepan, vocês sempre acompanharam, isso vem desde criança, vem de família. Rodrigo, como começou a ser rubro-negro o quê? Foi influência de algum familiar, de amigos? Como é que essa relação começou? A gente nasce Flamengo, né? Mas depois a gente vai para algum. Não, mas assim, brincadeira à parte. Meu pai teve influência, meu irmão mais velho, eles tiveram influência quando eu era bem garoto e tal. Porque minha mãe é fluminense, minha irmã é fluminense. E o meu avô jogou no Botafogo. Pô, Henrique Moura Costa, Mourinha, jogou no Botafogo. Então eu tenho, assim, muitos primos botafoguenses, e muitos amigos também, né? Os grandes amigos são botafoguenses também. A maioria dos meus amigos flamenguistas botafoguenses, eu tenho bastante amigo botafoguense, bastante parceiro de música botafoguense. Mas eu, quando entrei no Barão, eu chamava o Barão de Barão Vermelho e Preto. Eu chamava de Barão Vermelho.
E aí, assim, a influência, obviamente, quando eu comecei ao Maracanã com meu irmão mais velho, com meu pai, assim, o primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi em 69, Brasil-Paraguai, né? Não foi do Flamengo, mas foi aquele Brasil-Paraguai lotado, né? Aquele recorde de público. A gente assistiu lá de cima e eu fiquei fascinado com o Maracanã, fiquei fascinado com o futebol e eu tinha 5 anos ali. E a partir dali eu comecei a sair acho que uma placar uma vez com a foto do Zico, garoto, assim, nova revelação, em 72, eu acho, por aí, um pouco antes. E aquela coisa do Zico, do Flamengo, ali, indo ao Maracanã com meu irmão, despertou a minha paixão. E eu comecei a ser muito fanático pelo Flamengo a partir de 74, ali, então, mas 78, quando acabou a Copa, que o Zico tinha se machucado na Copa e eu estava torcendo para o Zico, para o Reinaldo, o Rivelino, o Gil, todo mundo que jogava na seleção foi bem pra caramba e tal. E o Zico teve uma distensão. Aí ele voltou no Campeonato Carioca e eu fui no Maracanã nesse jogo. Eu fui a todos os jogos, né? Eu, não só no Maracanã, eu ia a todos os jogos, mas eu vi os treinos da Gávea. Mas eu comecei a desenhar os gols do Flamengo. O Flamengo ganhou de 6-0 do São Cristóvão, depois ganhou de 5-0 do Campo Grande, depois deu 9-0 na Portuguesa e tal. E aquele time com o Adílio, com o Zico, com o Júnior, com o Toninho Baiano ainda, aquele time me encantou, Cláudio Adão e tal. E ali eu comecei a desenhar os gols do Flamengo, só parei quando o Zico foi para a Itália. Eu tenho todos os gols desenhados, todos os jornais recortados de todos os jogos. Então, assim, começou ali em 72, 73, 74. E foi muito importante o gol do Rondinelli para essa paixão toda solidificar, né? Aquele gol do Rondinelli do campeonato, não na final, né? Mas ali, chegando ali perto, o Flamengo ainda jogou e perdeu o Fluminense depois, mas já campeão. E assim eu fiquei flamenguista que vai a todos os jogos, que envolve com o Flamengo e assim, é uma paixão. Assim, eu já fiquei apaixonado pelo Flamengo ao ver todo mundo lá em casa, meu pai e meu irmão, já desde pequeno. Me envolver com o Flamengo mesmo foi a partir de 72, 70, por aí. Eu peguei essa época Pegou uma fase, Zanata. pegou uma fase maravilhosa e viu então o Zico, né, surgindo nos profissionais, ganhando tudo, curtiu uma fase muito boa também do Flamengo. Isso tem uma lembranças que você tem, torcedor de arquibancada, de você novinho, acompanhando o Glorioso. Olha aqui, ó, o depoimento do Rodrigo é bom porque reforça uma pesquisa que eu faço, que todo flamenguista, no fundo, ele quis dar o desgosto a alguém da família. O cara é para dar desgosto ao pai, mas no caso dele era o avô que jogou no Botafogo e tudo. Quer dizer, como é que um menino desse, um avô jogando no Botafogo, vai ser Flamengo? Quer dizer, eles querem dar desgosto à família, não tem jeito. Já tinha corrido gol. Agora, esse depoimento dele revela o que acontece com o futebol mesmo. As torcidas crescem, a garotada cresce quando tem ídolo, sem a menor dúvida. Aquele time do Flamengo ele só teve alguma coisa parecida com esse Flamengo de agora. Só que naquela época era com crias da casa, com gente próxima, quer dizer, não era o dinheiro que estava no elenco, era uma base ali que, junto com a torcida, né, e tal. Então isso faz, como o Botafogo cresceu com seus ídolos maiores, etc. Quem é que não era parte do Botafogo, pô, ganhando de todo mundo, né? O meu caso, por exemplo, eu me tornei botafoguense sem nunca ter visto o Botafogo. Eu morava em Goiás. E o meu foi por causa de álbum de figurinha mesmo. Quando eu era louco futebol, colecionava, eu fazia álbum. Eu tinha 5 anos em 58 e colecionei o álbum. Ficou faltando umas 4 figurinhas carimbadas da seleção de 58, 62 eu completei o álbum. E aquilo para mim era o seguinte: a minha cabeça era Botafogo, seleção brasileira, Botafogo. E na minha cabeça eu ainda achava que o Pelé podia ser jogador do Botafogo. Eu completava o time com Gilmar, Pelé e tal. E achava. Então eu vim aqui. Quando eu vim para o Rio, eu vim naquela sensação, aquela vontade de ver o Botafogo jogar, né? As primeiras vezes, vi aquele título perdido para o Fluminense. Eu cheguei em
68, 69 aqui mas eu tinha os meus ídolos. Daí é uma paixão, como o Rodrigo fala, a paixão, às vezes você não tem muita explicação lógica o que acontece. E aquela coisa de uma torcida apaixonada, eu frequentei todos aqueles anos sem ganhar nada, né? O time, pô, sempre vivendo nesse limbo aí, vai acabar, não tem mais jeito, agora não tem jeito. E ia e brigava, porque pô, na arquibancada a gente via a torcida fiel. E quando alguém ia lá, eu falava: ó, se for para vaiar, não vem mais, não. Pô. O time que tem é esse, vamos torcer para esse que tem aí. O outro torce, ou então vai torcer para outro time. Pô. Fica aqui, além de tudo, vim aqui para azarar, para ficar vaiando. Então tinha tudo isso. E não perdia também, era uma. Sentia falta, o Botafogo não joga, pode estar na pior fase do mundo. Eu um dia me aborreci aqui, falei, não vou mais nem assinar negócio de pay-per-view, ficar pagando para ver, não sei o que, não vou mais. Aí, primeiro jogo do Botafogo, eu fui olhar, tinha que pagar, aí eu comprei, era R$80. Aí, o segundo jogo, mais 80. Mas aí eu falei, peraí, eu vou assinar de novo, porque não tem jeito. Ontem eu estava vendo um negócio comprei negócio de televisão, teve Botafogo TV para poder ver o Botafogo e Vasco. Então não tem jeito, é paixão, paixão, paixão mesmo. E como todas as paixões, às vezes você tem momentos de grande felicidade, de muita alegria, e você tem momentos de muita tristeza. A única diferença dessa paixão com o Botafogo é que às vezes as paixões na vida acabam, né? Se separam, cada um vai para o lado, arruma outros amores, e era uma grande paixão. A única diferença é que do Botafogo não acaba. Não tem jeito, aquilo é amor para o resto da vida. Pode estar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, enquanto puder eu vou estar ali, torcendo pelo Botafogo. Agora, lembrando isso aí, o Rodrigo falou uma coisa importantíssima. A gente fala muito na base, né, do futebol, que você tem que formar jogador de base, mas você tem que ter base de diretoria também. O Flamengo já estava com um elenco milionário e não estava ganhando nada, não estava se acertando e estava vindo ruim. Alguém chegou ali e teve o peito de falar assim: olha, eu não vou ser imediatista, nem que não ganhe nada durante 3 anos, eu vou arrumar. Foi a partir dali que arrancou para isso. Né? Não adianta ficar juntando gente para achar que é um time, se você lá você está todo estrupiado. Então tem que ter paciência, o torcedor tem que ter paciência para esperar um pouco, organizar as coisas. Acompanhando o que o futebol brasileiro está vivendo um péssimo momento, eu acredito. Você tem exceções aí, nesse momento, algumas raríssimas exceções. Você pegar a tabela inteira do brasileiro, coisas, você tem uma quantidade de gente que está na pior. Pô, segunda fase B agora, vão jogar 6 ex-campeões do brasileiro, vai ter Cruzeiro, tem Vasco, Botafogo, olha aí, times grandes já lá na segundona, compreendeu? E se você pegar ali em cima, ficou todo mundo lutando para não cair, para fugir, não era para fugir da zona de rebaixamento. Isso é um reflexo também de que o nosso futebol não está nada bem, né? A economia do país não está bem. Hoje eu estava falando sobre isso, por exemplo, você tem uma TV Globo hoje, onde a gente trabalhando, que até há 15 anos atrás ela competia com o SBT, com a Bandeirantes, com a Record. Eram as competições que ela fazia. Hoje, ela compete com a Netflix, com a Amazon. Só que os caras lá, igual no futebol, eles vão fazer uma novelinha, uma minissérie, eles botam $20 milhões, e para eles $20 milhões não é nada, é $20 milhões. Aí você aqui, você tem que fazer um produto para competir com eles, e $20 milhões para a gente significa R$100 milhões. Isso acaba, é duro você ter essa competição. No futebol é a mesma coisa. A gente tem um nível aqui que atrapalha tudo. A cabeça dos caras está fazendo conta e quanto que se ganha lá fora para comparar com o que se ganha aqui. E o Flamengo no Rio de Janeiro está bem acima dos 3 rivais nessa questão financeira. Isso reflete em campo, em títulos, né, organização. Tem dinheiro para comprar bons jogadores, acaba ficando bem acima dos rivais, principalmente aqui no Rio. Elenco milionário. Aí tem que ter dinheiro para comprar Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, essa turma toda tem que ter dinheiro.
Esse elenco do Flamengo não tem direito de perder. Tem que ganhar tudo mesmo, é exigente, torcida do Flamengo tá certo também. Fala da rivalidade entre Flamengo e Botafogo. O Zico falava muito que o Botafogo era o principal rival dele, porque ele sofreu na juventude, né, vendo o Flamengo perder bastante, aquele timaço alvinegro. Para você, como é que é essa rivalidade? E me conta algum jogo entre Flamengo e Botafogo que te marcou. Cara, essa rivalidade, o meu irmão, que era mais velho, ele pegou muito, porque nossos, como eu falei, nossos primos todos botafoguenses. Então, aquela faixa que o Zico fala, que quando subia do túnel, eu olhava, né? Gostamos de vocês e tal. Essa faixa, eu fui criado vendo meus primos implicando com a gente o tempo todo por causa desse 6-0. Teve gol do Jairzinho de letra. Aliás, é muito interessante essa história do 6-0, né? Porque o Jairzinho ele estava nos dois jogos, né? Ele estava tanto no 6-0 a favor do Botafogo quanto no contra. E esse jogo foi o mais emblemático. Tem flamenguista como eu que comemora esse jogo mais do que títulos que o Flamengo ganhou naquela época, o 6-0, porque foi uma realidade que já vinha de um jogo antes, que o Flamengo tinha dado um 3-0 também, poderia ter goleado. A gente não engolia essa coisa do 6-0. Era a única coisa. Isso e ser freguês do Botafogo, porque o Flamengo também, quando eu cresci, até era Zico, o Flamengo o único time que tinha mais vitórias, o Flamengo era o Botafogo, assim, direto, confronto direto no Rio. E a gente, toda discussão com o Botafoguense, a gente perdia nesse sentido. Então, a gente ficava esperando o dia que devolveria o 6-0. E aí veio esse 6-0, estava no Maracanã, e a camisa 6 do Andrade, toda essa mística que tem no futebol, essas histórias que fazem a gente se apaixonar. Como disse um médico amigo meu que é vascaíno, ele falou, cara, meu primeiro amigo foi o Vasco. Eu acho que eu, Stefan, todos nós temos essa sensação, né? Seja jogando botão, né? Seja qualquer coisa. Nossa primeira paixão, assim, nesse sentido, nosso amigo é o clube, de repente, assim, de uma certa maneira. E eu acho que o 6-0, quando foi devolvido, deu uma zerada nesse assunto. O Flamengo deu um 6-1 depois, com o Adalberto, Gilmar Popoca e tal. Mas eu acho assim, o Flamengo e o Botafogo tiveram momentos de rivalidade maiores, eu acho, do que hoje em dia, assim, não por conta dos elencos, da grana, nem nada, não. Porque eu acho que tiveram outras rivalidades, como Flamengo e Vasco no final da década de 70, início de 80, que ficou um pouco mais dura, assim, né? O Flamengo e Vasco rivalizaram mesmo. E o Flamengo e o Botafogo voltaram a se encontrar em 92. Bom, primeiro teve 89, né? Gol do Maurício. Cara, o Flamengo tinha um timaço ali. O Flamengo perdeu aquele jogo, né? Inacreditável. E aí, depois de 92, a gente conseguiu dar o troco, porque o Júnior também estava voando ali, né? O Júnior fez um campeonato impecável e Flamengo e Botafogo merecidamente chegaram na final do Brasileiro. O elenco do Botafogo com Carlos Alberto Dias, Valdeir, Renato Gaúcho. Cara, era simplesmente muito melhor que o do Flamengo. Ali foi ao contrário. Ali a gente acabou ganhando porque teve uma atuação no primeiro jogo do Júnior, o Gaúcho fazendo gol e tal. Então, assim, o meu jogo inesquecível, pronto, é o 6-0. Para vocês, para lembranças que você tem dos jogos contra o Flamengo, lembrou de 89, né? 21 anos, o Botafogo saiu da fila em cima do Flamengo. Lembra de algum mais antigo? Eu primeiro quero falar sobre essa rivalidade, né? Porque é muito importante a gente saber o seguinte, que a grande rivalidade no futebol carioca sempre foi Flamengo e Botafogo. Você tinha Fla-Flu, que era uma disputa de torcida, quem ia lotar o Maracanã, era uma coisa. Flamengo e Vasco não era nada. Flamengo e Vasco não era nada. Flamengo e Botafogo era a grande mística de quem ia jogar melhor. E eu sempre digo, Flamengo e Botafogo, eu só saía de campo 10 minutos depois do Maracanã estar totalmente apagado, porque tudo pode acontecer. O Flamengo já perdeu para o Botafogo, o Flamengo no auge, o Botafogo se arrastando. E o contrário também, o Botafogo ótimo, o Flamengo péssimo, e o resultado era diferente. Então, depois do negócio do Vasco, foi muito, tanto é que descambou para a violência.
Essa rivalidade foi uma rivalidade que foi insuflada lá na época do Eurico e acabou não sendo uma rivalidade do futebol, é uma rivalidade de porradaria, com a torcida que batia mais na outra, quem matava mais e tal, e que foi uma fase muito negativa para o futebol carioca. Né? Mas a rivalidade do futebol é a mesma. Você vai ver que agora nós vamos entrar aí com uma vantagem danada para jogar esse clássico, mas tudo pode acontecer mais uma goleada ou não, entendeu? Agora, a outra lembrança, eu tenho uma lembrança muito triste, realmente, eu não vou esquecer nunca, eu estava no Maracanã no dia que aquela arquibancada despencou e que várias pessoas morreram, caíram, ficaram feridas. Aquele foi um momento assim triste para mim no futebol, porque no meio da festa houve aquela tragédia e ali não aconteceu nada. Mas 89 foi marcante, porque boa parte da torcida do Flamengo, para perceber, no final, ela aplaudiu o título que o Botafogo estava ganhando depois de 21 anos. E eu me lembro muito bem que, pô, na hora que eu já não estava, eu estava para morrer já, aí teve uma falta e o Zico, o Zico, ele estava lá ele estava saindo e voltou correndo para bater a falta, para ver se estragava. Aí eu, pô, eu fiquei olhando só, eu ficava no botequim lá em cima, bebendo, eu fiquei olhando só o gol, eu não quis ver ele nem bater. Aí quando eu vi que não entrou, eu falei, pronto, agora ninguém tira mais esse título da gente. E aí realmente foi uma alegria. Aí teve aquela fase triste, em 92, o Júnior, esse paraibano danado da gota, esse cara ganhou o jogo no grito. Ele não só jogou, como ele apitou, ele dava ordem para o juiz, ele dava esporro no time do Botafogo, dava esporro no time do Flamengo. Eu falei, pô, ninguém vai fazer nada com esse cara. O cara, porra, ele virou tudo. Aquilo ali foi horrível. Ali foi, pô, a gente estava vindo, pô, podia ali ter sido um momento de levantar o voo do Botafogo e não foi. Mas são inesquecíveis. A goleada que a gente tomou, eu fiquei até o final assistindo aquele jogo da Camareira, né, que teve aquele problema e tal. Tem sempre. Mas eu continuo achando ainda. Eu falo que a rivalidade vai pelo nervoso que você fica. Não tem paz. Botafogo e Flamengo vai jogar, é um horror para mim. Eu sofro. Mesmo o Botafoguense é o seguinte, o Flamengo, e a diferença do Flamengo, o Flamengo está perdendo de 1-0, você olha para a porra da torcida, eles estão cantando como se o time estivesse ganhando. O Botafogo está ganhando de 2-0 e está assim, ai meu Deus, eles vão empatar. A nossa torcida é muito tensa, ontem mesmo eu sabia, a hora que pô, não é negativo, né? Não é pessimista. Eu estava vendo o jogo, 1-0, eu não vibro. Eu falei, o Vasco vai empatar, não tem jeito. Mas é verdade, você vai sentindo a pressão. Mas eu estou ansioso por mais um Botafogo-Flamengo. É sempre um jogo muito bom de ver. Eu vi clássicos maravilhosos. Jogar contra o América era uma delícia de futebol. Não era que a gente era coisa certa, mas o América tinha um time ali por Braulio, País do Gol e tal, era sempre um jogaço. E Botafogo e Flamengo sempre foi bom porque era sempre disputado no futebol. Era muito raro ter uma baixaria em Botafogo e Flamengo. Acho que nos tempos assim, um tempinho para cá, acho que também voltou a ficar ainda mais acirrada naquele campeonato do Flamengo em cima do Botafogo, teve erro de arbitragem, aí o torcedor do Flamengo começou a dizer que o Botafogo era chorão, teve aquele episódio que os jogadores do Botafogo foram para a entrevista coletiva chorando mesmo, revoltados com erros do árbitro, aí depois o Louco Abreu, o Botafogo consegue impedir um tetra do Flamengo com aquela cavadinha Louco Abreu, né? Vocês têm lembranças? Isso aí foi 2007, 8, 9 e 10 o Botafogo levou, o Louco Abreu lavou a alma ali, Stepan. Ajudou, né? Ajudou bastante, né? E eu até tenho uma história engraçada. Um dia eu fui acho que foi na casa do, esqueci o nome, é um amigo nosso do jogador do Flamengo, carequinha de cabeça branca, aí era aniversário do filho dele, sei lá, me chamaram, eu fui. Aí, de repente, eu estava ali, gosto muito de ficar conversando fiado, contando piada, não sei o quê. Aí, pô, eu tava
na sala, e nego morrendo de rir, eu contando história, não sei o quê. De repente eu olhei assim na minha frente, estava Roberto Dinamite do lado e Zico do outro. Aí eu parei e falei assim, vem cá, que palhaçada é essa? Vocês dois nunca me fizeram sorrir na vida, por que eu estou contando piada? Mas eu não quero mais conversa, e saí dali. Eu falei, pô, os caras só me deram tristeza, pô. Não tem boas lembranças dele. E, Rodrigo, deu para tirar muito sarro do Botafoguense naquele tri, aí o chororô, os jogadores do Flamengo até debochavam na comemoração, você É, certamente patrocínio. lembra disso, né? Deu, né, cara? Fazer o quê? Depois daquela cena, a gente só tinha mais um artefato para usar nas horas de reclamação, sei lá. Eu acho que faz parte, né? Agora, a rivalidade do Palmeiras também, com o Flamengo, também tem essas coisas. Aí tem o Atlético Paranaense, o título de 87, essas coisas do futebol, cara, elas estão aí para isso mesmo, para um torcedor Né? ficar falando com o outro. E aí é aquilo que a gente fala, né? Agora então vocês contrataram o VAR, então não perdem para mais ninguém. Pois Eu é, falo com. tem isso. Não, Se falasse assim, assim, vocês esse é o têm salário. proximidades, né, com os clubes, né? Vocês dois são as pessoas, de uma forma geral, associam também vocês, o Stepan com o Botafoguense, o Rodrigo como rubro-negro, e eu acho que essa aproximação com o Rodrigo ficou ainda mais forte, fez a gravação, chamou os jogadores, conta um pouco pra gente dos bastidores, de como é que foi isso, né? A música em dezembro de 81, aí você regravou, chamou o pessoal de 81. Como é que foi essa produção, essa ideia? Na verdade, acho que a música começou mais na arquibancada, né? Essa versão do Kiko Zambianchi, né? Começou na arquibancada. A partir do momento que o Ivo Meirelles e o Kiko fizeram uma brincadeira no restaurante em São Paulo, e aí eu tava falando com o Ivo, pô, cara, a gente tem que gravar isso e tal. Aí ele falou, vambora. Eu falei, cara, então eu vou arrumar um estúdio aqui no Rio. E aí falei com o Sandro Rilho, meu querido amigo rubro-negro, se recuperando da Covid já há bastante tempo e tá aí firme, tá curtindo já os posts, a gente tem se falado e tal. O Sandro, a gente cuidava do Flá Musical, já tinha feito algumas coisas no Flamengo e tudo também. E aí eu falei, pô, Sandrão, dá um toque lá no Júnior, no Moser, quem sabe, né? E tal. E aí foram lá o Nunes, o Moser, o Júnior, o Andrade e o Adílio, que são os meus Beatles, né? Eu já falei isso várias vezes. Para mim, esses caras são os meus Beatles. Ninguém tira isso do meu coração, assim. E outros estavam fora do Rio, não puderam e tal. Então foram esses. E, e aí, quando eu falei com o Ivo veio de São Paulo, o Kiko também. A gente tentou, de qualquer maneira, botar a camisa do Flamengo no Kiko Zambianchi, mas ele não colocou. Mas a gente falou, tá valendo, cara, você é do time do Pelé, tá tudo certo. Então, é igual o Estevão, pô, é do time do Garrincha, beleza, não precisa botar camisa não, vambora. E aí a gente gravou o clipe com os jogadores cantando junto, foi emocionante, porque depois eu joguei bola com eles e tudo, mas, cara, eu tinha, assim, quase, sei lá, quase que eu não consigo falar no dia, porque para mim é muito emocionante, né, cara? Pra gente que vê esses ídolos assim, é muito emocionante. Então estão todos eles ali cantando essa música e a gente tocando. E o meu querido amigo Rodrigo Rodrigues, que se foi, estava lá também, ele que agilizou para a gente conseguir fazer uma matéria e tudo, para o Esporte Espetacular, eu acho, tudo. Ele foi lá, apareceu lá. O Eudes Júnior fez a entrevista. E, enfim, foi uma tarde que durou assim umas 6, 7 horas, com todo mundo junto, cantando. Eu chamei o Léo Jaime, a gente chamou o MC Coringa. Cara, foi uma galera, foi divertido pra caramba. E a música bombou, né? Assim, ao ser gravada e ao ter o clipe, ela bombou. E eu fui chamado para cantar depois, lá na final, Flamengo e River Plate, no gramado, mas eu não pude. Eu tinha show aqui, estava recém-operado também, e estava uma confusão para o Peru, a final, né? E eu tinha feito um show com o Call the Police no Chile e no Peru. E o cara que organizou a parte musical da final da Libertadores foi o mesmo cara que fez o show do Call the Police comigo, com o Andy Summers e o João Baroni. Então ele deu toque com o meu empresário, a gente ia e tal, mas ficou na dúvida, também teria que desmarcar 2 shows aqui. Aí eu indiquei o Gabriel Pensador, que achei que era um rubro-negro
daqueles, e ele foi lá e representou e tal. Bom, no final, todo mundo sabe qual foi. Mas dezembro de 81 foi cantada na arquibancada aquele dia. Aliás, ela estava sendo cantada antes de eu gravar o clipe, o áudio com o Ivo. A gente, cara, na arquibancada do Maracanã ela já estava em êxtase, essa música. Não foi uma surpresa, foi apenas um registro, né? Ela já estava em êxtase, a versão era do Eric Bacelheiro, que já tinha feito essa versão, né, da música do Kiko. E a gente adorou que o Kiko foi também, porque o Kiko poderia falar, pô, não vou participar disso não. Mas ele foi com um bom humor e talento que ele tem, e a gente acabou inserindo a versão de Primeiros Erros também na música. E acabou sendo legal para todo mundo, eu acho. Foi sucesso, foi sucesso. Então você tem amizade com muitos jogadores do Botafogo, né? Eles falam que todos são seus amigos, né? Túlio é teu amigo, Maurício, são grandes figuras também. E uma relação com o Manga agora também, você deu uma força para ele. Eu cheguei a fazer uma entrevista com o Manga, ele falando dos problemas que ele passou, né, jogando fora do país, né, passou grande parte depois da vida, depois de jogador fora do Brasil, tinha algumas necessidades. Como é que foi essa relação com essa ajuda ao Manga e a amizade com o botafoguense, os jogadores, Tupã? Então, cara, eu tenho uma coisa que era o seguinte: o fato de você estar na diversidade com as pessoas marca muito, né? Os meninos sempre falavam, pô, que adorava quando eu ia no vestiário depois do jogo e tal, porque eu sempre fui nas derrotas. Que quando tem vitória, pode saber, naquela época o vestiário ficava lotado, cheio de gente, todo mundo, mas na derrota ninguém passa nos lugares. E eu, durante aqueles 21 anos, eu fui criando um elo forte de amizade com todos eles, assim, e era mais um ambiente, assim, antigamente, era um ambiente mais em que você conhecia mais de perto as pessoas, tinha poucas estrelas, né, nesse sentido, então todo mundo era mais normal, né, digamos assim. Então, eu acabei fazendo muitas amizades, realmente, bons amigos aqui até hoje, e eles guardam muito essa lembrança. O Espinosa, em 89, ele dizia que sempre que lembrava do título, ele lembrava de mim, porque no primeiro jogo, Botafogo e Olaria, lá na rua Bariri, eu tinha ido lá para ver o jogo, e depois fiquei ali na casa de uma amiga minha, lá, morava na rua do estádio, fazendo churrasco. Aí veio o ônibus do Botafogo, eu parei o ônibus, tá? A gente sentia que tinha alguma coisa ali que ia dar certo, era uma coisa de torcida. Naquele jogo do Olaria, pô, ficaram mais de 3 mil pessoas do lado de fora, o estádio cheio, e do nada a torcida estava acreditando. Aí o Espinosa falou, não, esse aí pode parar o ônibus e deixa ele entrar. Eu entrei, abracei todo mundo, não sei o quê, fiquei... E ele sempre fala aquilo, aí até me lembro, até hoje que eu vim de lá, encontrei com o Afonsinho, viemos juntos e tal, falando. E o Túlio é goiano, ficamos grandes amigos, e, pô, estava todo mundo junto, e eu tinha uma coisa assim que eu sentia que estava chegando um momento que alguma compensação haveria de ter, depois de tantos anos de sofrimento, não é possível que ia ser só isso, né? E eu até um dia falei, pô, o Botafogo tinha que me pagar um salário para aguentar sacanagem na rua, porque, pô, como todo mundo sabia que era Botafogo, o nego parava, botava a cabeça para fora do ônibus, ô, Stepan, eu olhava e aqui, e não sei o que, né? Eu falo, cara, eu, além de tudo, eu tenho que tolerar como se eu fosse. Até hoje, o Botafogo perde um jogo, isso aqui fica mensagem. Eu falei, que prazer que vocês têm, o cara é do Paraná, o cara é, pô, da Bahia, para que vocês ficam me ligando para me sacanear? Vai sacanear o Vitória, o povo. Não, mas eles, você arrasou, não sei o que, tem aquela insistência, né? E aí, mas foi. Então, eu sempre fui muito identificado, eu ajudei muito. Olha, eu vendi título do Botafogo quando eu achei que o Botafogo ia acabar lá atrás. O Léo Batista, ele, pô, mas você é corretor? Eu falei, Léo, nós temos que virar sócio, Léo. A gente tem que comprar título para salvar o Botafogo. Pô, eu peguei o Botafogo, o cara me deu a camisa, o Marcelo, que jogava lá em Marechal, ele me deu a camisa dele. Eu estava na arquibancada, ele me deu a camisa. Quando eu estava lá saindo com a camisa,
o roupeiro chegou e falou, poxa, Stepan, me desculpa, mas porra, não dá para dar camisa que vai desfalcar, a gente só está com 2 jogos e tá a camisa toda fodida de o cara. Então, eu fui ver treino do Botafogo, pô, tinha que parar o treino que a bola estava oval, não tinha bola para treinar. Então, foram momentos assim de muita tristeza, né? E fica aquele bando de idiota, porque o Botafogo, a glória, o passado. Você tem que tocar o barco e remar junto, não adianta ficar parado, a gente tem que honrar a memória, mas você não pode ficar parado, morto lá no passado, com as coisas caminhando, né? Então, pô, eu já tive de tudo, pedi para vender título. Teve uma época que eu comprava as camisas de criança do Botafogo, todo dia eu recebia, todo mês, quando eu recebia meu salário na Globo, eu ia na Gávea ali, já encomendada, já estava lá, eu comprava 10, 15, 20 camisas do Botafogo, só para criança, eu botava dentro do carro, andava dentro do carro comigo, parava no sinal, alguém vinha me pedir um dinheiro, com criança no colo, eu falei, toma, não tem, mas eu vou dar, bota essa camisa. Eu falei, pô, pelo menos isso aí não vai deixar a torcida morrer, alguém de 100 camisas, pelo menos uns 3 vão. Então, era essa paixão que movia, né, muita gente. E os ídolos. Eu beijei os 2 pés e os 2 joelhos do Garrincha. Eu fui lá no Campo do Olaria, quando ele está treinando, cheguei para Garrincha, pelo amor de Deus, eu tenho que contar isso para meus netos, não sei o quê. Eu entendo quando o Rodrigo fala de ver os seus ídolos, de ver o Zico, de ver essas pessoas, que essas pessoas são muito marcantes na vida da gente. E eu fui, Nilton Santos, Didi, todo mundo que eu pude, eu fui conhecer. O Manga, eu era idolatrado, eu adorava o Manga, aquela mística. E depois de anos, o Marcelo, lá da ESPN, fez uma entrevista com ele e viu que ele precisava voltar do Brasil e não tinha como. E eu sempre defendi que o retiro dos artistas, que era só de ator, depois nós passamos a receber jornalista, artista plástico, técnicos técnico de teatro, de cinema, de televisão, porque eu acho que todo mundo que trabalha com a arte, Rodrigo sabe muito bem disso, o que acontece é o seguinte, você pode enganar em várias profissões, você pode dizer, ser um advogado que fica lá no fundo do escritório fazendo uma cara de que está entendendo e não fazer nada a vida toda e ser aquele advogado. Mas toda vez que você mexe com o público, o julgamento é imediato. Então é artista mesmo. Não adianta você ser filho do presidente do Flamengo e arrumar uma vaga lá, o pai te indicar para a ponta direita, porque pô, no primeiro jogo, se não jogar nada, tu tá arrasado, não dá. Ainda tem uns enganadores que ficam pulando de clube em clube e vai enganando, mas não passa daquilo também. Então eu achava que essa relação do jogador de futebol também é uma relação de artista com o público, né? E aí teve essa oportunidade do Manga ser o primeiro jogador, que o pessoal do futebol sempre me procura, há anos que querem fazer uma casa do jogador de futebol e etc. Nunca foi para frente. Eu falei, enquanto vocês não resolvem, eu vou receber aqui também quem estiver necessitando, né? Então é uma honra para mim ter, não só como botafoguense, mas é mais amplo, né? Não é por acaso eu falei, nego vai falar que eu arrumei para o Manga vir para cá por causa do Botafogo, mas o Manga é goleiro do mundo, do Brasil, internacional, de Pernambuco, ele tem uma história fantástica, né? Foi um goleiro fantástico também, e por acaso era aquele, né, que dizia que contra o Flamengo ele gastava o bicho antecipado porque já era garantido. Quarta-feira, Botafogo e Flamengo, jogo no estádio Nilton Santos. Eu quero os palpites aí. Rodrigo, para você, como é que vai ser esse jogo? Sem saber qual o time do Flamengo que vai entrar em campo, porque eu ainda não sei, eu vou colocar um 2-0 Flamengo. 2-0, o que vier, garotão, que essa garotada tá mandando bem. Se voltar a turma com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, 2-0, não muda. Eu acredito que não vai voltar a turma agora, nesse exato momento. Eu acredito que vai ser um time misto, né? Assim como está sendo, que é um time bom pra caramba também, né? Eu acho que o time do Flamengo, o elenco que o Flamengo montou é um elenco, como o Stepan falou, tem que ganhar. Então tem que ganhar, tem esse elenco, tem que ganhar, pô. Tem que ir pra cima, claro. Futebol é futebol. A gente já viu o Fluminense ganhar do Flamengo nesse campeonato. Então, eu vou aqui no meu humilde 2-0 para deixar marcado. Stepan? Tá modesto. Olha aqui,
Eu duvido, o Flamengo vai vir completo. Se puder, ainda contrata mais alguém para jogar contra a gente. Eles são assim, eles abrem as pernas para todo mundo. Quando chega a nossa vez, eles estão disputando nem a Libertadores, eles disputam com tanta ganância quanto é. Mas nós vamos ganhar de 3-1. 3-1, pô, e assim, para levantar o astral, levantar o ânimo aí do Botafogo. Mas tá no páreo, quase que venceu o Vasco, já tem uma vitória no campeonato, tá no páreo. Pode fazer uma palhinha aí de dezembro de 81, da versão que você gravou, Rodrigo? Posso? Quer que eu pegue o violão aqui e toque um pedacinho ou vai no gogó aqui rapidinho? Você que manda, você que manda. Tiver fácil aí, violão por aí, pode. Vou pegar pode aqui, pegar. Agora tu vê o que a gente tem que aguentar. Ainda vou ter que escutar isso. Eu vou ter que ouvir. Depois você canta a música do Botafogo também, da torcida do Botafogo, cada um puxa uma. Botafogo, cada um leva uma aí para ficar bonito. Eu vou cantar uma minha. Claro, Boa. claro. Isso aí dá. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão me ouvindo aí, tudo certo? Tá. Sim. Infelizmente. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial. E agora, seu povo, leve o mundo de novo. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial. E agora, seu povo, pede o mundo de novo. Dale, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo. Dale, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo. Boa, boa. A música é bacana. A música é bacana. A versão ficou bonita. Mandou Vê bem. se deixa de lorota. Ô, Rodrigo, vocês ganharam, foi a Copa Toyota. Stepan, manda a música do Fogão aí, que você gosta de cantar, canta na arquibancada, o que você criou, fica à vontade aí para cantar a música do Eu amo Botafogo hino, mas eu também. me lembro que uma vez no Baixo Gávea, nós teve uma criação coletiva, aí você sabe que as teclas do piano são alvinegras, né? Aí eu fiz uma música que nas teclas alvinegras do piano vem surgindo o som de um hino glorioso de uma estrela solitária. Garrincha, Quarentinha e Didi, Newton Santos. Ainda estamos por aqui, acabando com o Vasco, arrasando com o Nense. Olha o breque. Bateram no Flamengo, bateram no Flamengo. É aí. Boa! Legal demais. Olha, que papo bacana, que entrevista legal. Muito obrigado pela entrevista, Stepan, Rodrigo. Vocês são realmente muito deixa eu falar rápido, agora esqueci do meu livro. Mas eu lancei um livro aí, Rodrigo, e você, claro, chama Garimpo de Almas, está à venda nas livrarias e na internet. É o meu primeiro livro, outros virão. Eu espero que as pessoas dê uma lida e gostem. Todo mundo que está lendo está gostando, Rodrigo. Legal, Garimpo de Alma. Legal. Rodrigo, nesse momento de pandemia, show tá complicado para fazer, composições em casa, o que você está se dedicando? Eu fiz muita live agora, no final do ano passado, shows muito poucos, obviamente, com protocolo ao ar livre, raríssimos Pegando shows. muito sol, né, Rodrigo?
Oi? Pegando muito sol. Sol. Muito sol. Eu estou nadando no Flamengo Tá desde bronzeado. dezembro, não de 81, mas desde dezembro de 2020 eu comecei a nadar todos os dias. Vou completar agora dias de natação, né, direto e tal. E aí por isso que eu tô com essa cor assim, eu vou de máscara, entro na rádio, vou embora. Rodrigo, no momento, por causa da pandemia, poucos shows, o que você está se dedicando? Pois é, eu lancei um disco agora, chamado Festa Rock Volume 2. Eu já tinha lançado o Volume 1 junto com o Menescal em 2015 e tal, a produção do Menescal, né? E agora eu gravei o 2, 3 e o 4 em novembro e dezembro. Fiz um mini estúdio aqui em casa, e gravei as vozes baixas e distribuí para alguns trios, duplas, né? Trio comigo, mas duplas que tocam comigo naquele show, a Festa Rock, Rodrigo Santos e os Lenhadores. O Stefano até já viu, a gente já fez um Estrelas do Bem, né? Para os artistas também. Aí eu fui e lancei agora, gravei 3 discos e vou lançar os outros 2 ao longo do semestre, né? Mas aí estou fazendo algumas lives, finalmente, assim, lives com cachê também e tal. Fiz algumas em dezembro, novembro, mas a real eu fiz um drive-in em julho do ano passado. E de resto lancei um disco em agosto de 2020, autoral. Lancei o Cazuza em Bossa Nova com a Leila Pinheiro e o Roberto Menescal, eu e a Leila cantando em abril de 2020. Agora a Festa Rock já está nas plataformas, entrou agora há pouco tempo. E já estou com os outros 2 volumes, quer dizer, o volume 3 e o volume 4 já prontinhos para lançar também, com músicos que tocam comigo. É isso. Legal, legal. Rodrigo, Stepan, muito obrigado pela entrevista, foi boa demais. Grande abraço para vocês. Que papo bacana, que figuraças sensacionais, Stepan Necessian e Rodrigo Santos, esquentando o clima, porque quarta-feira tem Flamengo e Botafogo, você claro que vai acompanhar com a gente. É o Cariocão 2021, um novo estadual, o charme de sempre.